Bem, na nossa aula de hoje nós iremos resolver as atividades propostas de juros compostos da página 8 da nossa apostila 3, tá certo? Alguns alunos procuraram, então vamos comentar as questões. Então peguem a apostila de vocês, abram e vamos comentar. A primeira questão da nossa apostila diz o seguinte: no dia 1º de abril, Paulo fez uma aplicação financeira com capitalização mensal no valor de R$1.000. No dia 1º de maio, depositou outros R$1.000. Na mesma aplicação, no dia 1º de junho, ele resgatou toda a aplicação e com mais R$690 comprou uma TV que custava R$3.000. Qual é a taxa mensal de juros dessa aplicação? Então, gente, nessa questão nós vamos ter o seguinte: nós vamos ter dois períodos, que é exatamente o 1º de abril, foi quando ele aplicou R$1.000. Os próximos aplicações de R$1.000 no mês de maio e em 1º de junho, como ele colocou aqui, ele com mais R$690, depois desses 2 meses de aplicação, ele comprou uma TV de R$2.000, tá certo? Então, qual é a taxa mensal? Bem, lembrando que a fórmula do juro composto é montante igual a capital vezes 1 mais I elevado a N, tá certo? Montante, C é o capital, I é a taxa percentual e N é o período. O que foi que aconteceu no primeiro período? Ele fez uma aplicação de quem? De R$1.000. 1 mais uma taxa de juro elevada a quem? A 1, que é exatamente o primeiro mês. Mais, no segundo mês, o que foi que ele fez? R$1.000 mais, vezes 1 mais I, nesse caso agora no segundo mês, tá bom? Que é o mês de maio, mais os R$690 que ele comprou, que ele juntou, deu para comprar uma TV, não foi que digital que ele falou, no valor de quanto? De R$3.000. Observa que nós iremos em busca desse I. Então, gente, o que é que vocês estão observando aqui? Que se eu for desenvolver essa expressãozinha aí, vai dar um trabalhinho. Então, vocês concordam que eu posso fazer isso? Eu vou fazer uma mudança de variável. 1 mais I, eu vou chamar de X. Então, isso aqui vai ficar organizando, vai ficar 1.000x ao quadrado mais 1.000x. 690 menos 3.000 vai dar exatamente quanto? 690 menos 3.000 vai dar menos 2.310 igual a quanto? Igual a 0. O que é que nós temos aqui? Uma equação do segundo grau. Você vai calcular o delta, tá certo? Delta é igual a B2, então 1.000 ao quadrado menos 1.000, deixa eu organizar aqui. 1.000 ao quadrado menos 4A, que é 1.000, vezes C, que é menos 2.310. Delta vai ser igual. Eu quero que vocês em casa façam essas continhas aí e vocês vão achar que o valor do delta vai dar 10.240.000. Onde a raiz desse delta vai dar exatamente 3.200. Então, resolvendo essa equação, vai ficar a fórmula de Bhaskara. Lembrando que a fórmula de Bhaskara é menos B, mais ou menos a I delta sobre 2A. Então vai ficar menos 1.000, mais ou menos a raiz do delta. A raiz de 10.240.000, você vai fazer em casa as continhas, vai achar exatamente 3.200 sobre 2A. 2 vezes 1.000 vai dar exatamente 2.000, tá? Então, eu vou achar um x' e vou achar quem? Um x duas linhas. Quem é o x'? Seria 3.200 menos 1.000. 3.200 menos 1.000 dá exatamente 2.200. Isso aqui sobre quanto? 2.000. Cortou em cima e embaixo. Eu vou ter 22 dividido por 20, que é a mesma coisa se eu simplificar por 2, vai dar 11 sobre quanto? Sobre 10. E 11 sobre 10 é 1,1. O outro valor seria menos 1.000 menos 3.200, que daria quanto? Menos, conserva o sinal, né? 3.200 mais 1.000 vai dar exatamente 4.200. Isso aqui sobre quanto?
2.000. Corta zerinho em cima, zero embaixo. Dá para dividir aqui tudo por 2. Vai dar menos 21 sobre 10, que vai dar menos 2, o quê? 1. Bem, como nós estamos trabalhando com valores positivos, esse valor aqui a gente vai desconsiderar. Então, a gente vai determinar que o valor de x é 1,1. Mas é o x que eu quero? Não, eu quero o y, que é a taxa percentual. Então, vai ficar exatamente o quê? Para fazendo essas devidas substituições, eu vou ter 1 mais i é igual a 1,1. Quem é i? 1,1 menos 1. I vai ser igual a 0,1. E 0,1 é a mesma coisa de quanto? 10%. Então, a taxa aí é exatamente 10%. E 10% a gente marca como alternativa correta. Letra A é. Próxima questão. A segunda questão, gente, é uma questão bem interessante, porém ela envolve um conhecimento lá do segundo ano, que é binômio de Newton. A gente vai relembrar agora nesse momento para que a gente consiga concluir a questão. A segunda questão diz o seguinte: uma aplicação financeira de R$100, a taxa mensal de juros compostos de X% é resgatada depois de 8 meses no montante igual a R$8. Sendo assim, C8 sobre C é um polinômio P de x de grau 8, cuja o coeficiente do termo em x5 será. Então, ele quer o termozinho, o número real, associado à variável x elevado a quanto? A 5. Então, gente, o que é que nós vamos ter aqui? Ó? Que o meu C8 vai ser o capital vezes 1 mais x sobre 100 elevado a 8, porque ele diz que a taxa percentual é de x%. Então, C8 sobre C vai ser igual a 1 mais x sobre 100 elevado a quem? Elevado a 8. Eu preciso desenvolver toda essa minha expressão? Não. Ele quer exatamente o coeficiente de x elevado a quanto? A 5. Então, gente, existe uma formulazinha que nada mais é do que a observação do desenvolvimento dessa expressão, que diz o quê? P mais 1 é igual a n sobre P vezes A elevado a n menos P vezes B elevado a quem? Vezes B elevado a P. É essa expressãozinha aqui que vai me dar condição para que eu desenvolva, encontre o termo de x5. Lembrar que um binômio de Newton é toda expressão do tipo A mais B elevado a n. Binômio, dois termos elevado a um valor qualquer. Nesse caso, o valor de A é quanto? É 1. E o valor de B aqui vai ser quem? X sobre quanto? X sobre 100. Então, gente, o que é que nós vamos ter aqui? O meu B é exatamente a expressão x sobre 100, não é verdade? Ele não quer x5. Então, para que eu tenha aqui, né, x elevado a 1, então, para que eu tenha exatamente o 5, o P tem que ser igual a 5 nessa questão. P sendo igual a 5, eu vou ter o quê? T 5 mais 1 igual. N é o grau, tá certo? 8. O P é quanto? 5 vezes o A é 1 elevado a 8 menos 5 vezes B. Quem é B? X sobre 100. Isso aqui é elevado a quanto? 5. Observa que vai aparecer a expressão x elevado a 5. Então, será o sexto termo igual. O que é 8 sobre 5? 8 sobre 5. 8 sobre 5, binômio 8 sobre 5. Também é chamado de combinação de 8 classe 5. Vai ser o quê? 8 fatorial sobre 5 fatorial. Aí fica 8 menos 5, 3 fatorial. Que vai dar o quê? 8, 7, 6, 5 fatorial. Que vai cancelar com 5 fatorial. Corta, corta. Tá? E aí, ó, eu vou desenvolver o 8 até chegar no 5. Ó, 8, 7, 6, 5, cancela com 5. E o 3 fatorial, 3, 2, 1. Que vai dar 6, cancela com 6. 8 vezes 7 vai dar quanto? 56. Então, 56 vezes 1. 8 menos 5 é 3. 1 elevado a 3 é 1 vezes x elevado a 5. É exatamente o que eu quero. Gente,
Vocês concordam que 100 não é 10 elevado a 2? Então, elevado a 5 vai dar 10 elevado a quanto? A 10. Ó, aqui fica 10 elevado a 2 elevado a 5. Conserva a base e multiplica os expoentes. Então, vai ser quem? T6, o sexto termo vai ser 56 vezes. Esse 10 está no denominador, então ele vai subindo. 10 a menos 10 vezes quanto? X5. Então, galera, para essa questão, nós vamos ter que o coeficiente vai ser exatamente quanto? 56 vezes 10 elevado a menos 10. E 56 vezes 10 elevado a menos 10, a gente marca como alternativa correta a letra C. Ok? Bem, a nossa terceira questão diz o seguinte. Um capital de 250 mil foi aplicado em regime de capitalização composto e ao final de 2 anos foi retirado um montante de 518 mil. A taxa anual dessa aplicação foi de... Então, gente, nós temos uma questão direta de aplicação de juros compostos. Então, o capital 250 mil durante 2 anos rendeu um montante de 518.400. Qual é a taxa dessa aplicação? Então, com fórmula do montante, vamos destacar aqui, montante, capital vezes 1 mais I elevado a N elevado a T, C é o capital, e a taxa, N é o período ou tempo, e M é o montante. O montante aí foi de quanto? 518.400. O capital invertido foi de quanto? 250 mil. 1 mais I a taxa, N. Lembrar que a taxa percentual e o tempo devem estar na mesma unidade. Então, nós vamos achar exatamente o quê? Uma taxa percentual ao ano. Então, N aqui é exatamente igual a 2. Vamos aqui organizar. Então, nós vamos ter o quê? Aqui. A gente pode cancelar 2 zeros daqui com 2 zeros. Então, vai ficar 5.184 dividido por 2.500. Igual a 1 mais I elevado a quanto? Elevado a 2. Aí em casa, você dividir 5.184 por 2.500, você vai achar exatamente 2,0736. Igual a 1 mais I elevado a 2. Ok? Então, o que é que nós iremos fazer aqui? Como aqui está elevado ao quadrado, nós iremos tirar a raiz quadrada de todos os dois termos. E a raiz quadrada desse número aqui dá exatamente 1,44. Cancela os pontos radicando com índice. Então, 1 mais I. Tá bom? Então, quem é que vai ser o meu valor de I? 1,44 menos 1. Então, o valor do meu I vai dar exatamente quanto? 0,44. 0,44 na forma decimal. Na forma percentual, multiplica por 100, corre 2 vírgulas, 2 casas, então o I vai ser exatamente 44%. E I igual a 44%, a gente marca a alternativa correta, letra A. Próxima questão. Quarta questão diz o seguinte: uma pessoa aplicou um capital de R$ 2.400 por 2 meses. A taxa mensal de 3%. Se 2/3 do capital aplicado a juros compostos e o restante a juros simples, o valor total de juros arrecadado ao fim do prazo foi. Então, nós temos uma questão que vai envolver tanto o conhecimento de juros simples como de juros compostos. Então, o que é que nós iremos fazer inicialmente? Olha o que ele disse na questão. 2/3 do total foi aplicado a juros compostos. 2/3 de quanto? 2/3 de 2.400. Então, vamos lá. Quanto que é 2/3 de vezes 2.400? Então, a gente pode dividir aqui. 2.400 dividido por 3 dá 800. E 800 vezes 2 dá exatamente 1.600. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Inicialmente, esses R$ 1.600, eles foram investidos, aplicados em juros compostos.
Então, o montante aqui vai ser de quanto? 1.600, capital, vezes 1 mais I elevado a N. 1 mais a taxa que ele disse foi de 3%. Quanto é 3% na forma decimal? 0,03. Isso durante quanto tempo? 2 meses. Elevado a quanto? A 2. Então, vai ficar 1.600 vezes 1,03 elevado a 2. Gente, essas continhas é necessária a utilização da calculadora, tá certo? Então, isso aqui vai dar o quê? 1.600 vezes 1,03 elevado a 2 é 1,03 vezes 1,03. Então, vai dar 1,0609, você fazendo as continhas, tá bom? Então, 1.600 vezes esse valor, utilizando a calculadora, vai dar 1.697,44 centavos. Tudo bem? Então, exatamente esse é o valor do montante que se aplicou a 2/3 do capital aplicado. Mas atenção, gente. O que foi que ele quis? Nesse caso, o juro arrecadado aqui vai ser exatamente quanto? Nesse caso aqui, o juro vai ser de 1.697,44 menos os R$1.600 investidos, tá bom? Então, nesse caso aí, nós vamos ter R$97,44, tudo bem? Segura aí essa expressãozinha, R$97,44. E, galera, o restante foi aplicado a juros simples. Que restante? Os 2.400 menos os 1.600, tá? Invertiu-se 1.600 em juro composto, o restante é juros simples. Então, invertiu-se quanto? R$800 a taxa de juro simples. Vamos lembrar? A forma do juro simples é quem? C vezes I vezes T. Capital vezes a taxa percentual vezes quem? O tempo. Só que 800 vai dar certinho para a gente cancelar com zero. Então o juro aqui vai ser de quanto? De 800. A taxa que é de 3%. Vezes o tempo que é de quanto? 2. Corta 2 zero em cima com 2 zero embaixo. O nosso juro aqui vai ser de quanto? 8 vezes 3, 24. Vezes 2. R$48. É a minha resposta? Não. Esse juro aqui é o juro da aplicação simples e esse aqui é a aplicação do juro composto, tudo bem? Qual é a nossa resposta? O que é que ele pergunta? O valor total de juro arrecadado. Então, o valor total de juro arrecadado seria de R$97,44 mais quanto? R$48. Então, você fazendo essa soma, você vai encontrar R$145,44. Então, para essa questão de número 3, a alternativa correta será exatamente vamos procurar, letra E. R$145,44. Bem, a nossa quinta questão é uma questão bem interessante. Por quê? O que é que nós iremos levar em consideração? Quando se faz o cálculo do montante de juro composto, a gente está prevendo um valor futuro. Na quinta questão, a gente quer saber um valor atual. Então, essas questões são bem características e você não vai perder uma questão dessa. Então, observe o seguinte, olha o que é que diz a quinta questão. Uma mercadoria é vendida com a entrada de R$500, mais 2 parcelas fixas mensais de R$576. Sabendo-se que as parcelas embutem uma taxa de juros composta de 20% ao mês, o preço à vista dessa mercadoria em reais é igual a... Gente, então, como é um pagamento à vista imediato, nós vamos ter o seguinte, eu vou chamar de A o valor da compra à vista, tá certo? Então, seria o capital 1, a prestação eu não iria multiplicar por 1 mais I elevado a N, nesse caso eu vou dividir 1 mais I elevado a 1, mais um capital 2, que seria uma prestação 2, 1 mais I elevado a 2, mais
tantas forem as prestações. O capital N sobre 1 mais I elevado a quem? Elevado a N. Seja ele quantas prestações forem, tá ok? Então, essa aqui, ó, é exatamente a minha fórmula da compra à vista. Inclusive, já caiu uma questão do Enem que seria aplicada essa fórmula. Só que na questão diz o seguinte, que foi dado quanto? R$500 de entrada. Então, o que eu estou devendo seria a compra à vista menos R$500, já que eu dei de entrada. Então, seria o quê? O meu valor 1 seria R$576, que é o valor da prestação. No primeiro mês, 1 mais I elevado a 1, que é exatamente o próprio 1 mais I, tá bom? Só que na questão foi dito, né? A taxa de 20%, como é 20%, 0,2 elevado a 1, mais 576, 1 mais 0,2 elevado a quanto? Elevado a 2. Então, organizando aí, o valor da compra à vista será 500, passa para cá, mais 576 sobre 1,2, mais 576 sobre 1,2 elevado a 2, vai dar exatamente 1,2 elevado a 2, 1,44. Então, o valor da compra à vista, 500 mais 576 por 1,2, você pode multiplicar por 10, ficando 5.760 por 12, vai dar exatamente 480. E 576 dividido por 1,44 vai dar exatamente 400. Então, somando tudo isso daí, a compra vai dar exatamente de R$1.380. Então, observem que R$1.380, alternativa correta, letra A. Grande abraço e até a próxima questão. A sexta questão é uma questão que já caiu na prova do Enem. Então, vamos observar o que é que ele diz aqui. Uma loja vende automóveis em N parcelas iguais sem juros. No momento de contratar o financiamento, caso o cliente queira aumentar o prazo, acrescentando mais 5 parcelas, o valor de cada uma das parcelas diminui R$200. Ou se ele quiser diminuir o prazo com 4 parcelas a menos, o valor de cada uma das parcelas sobe R$232. Considere ainda que nas 3 possibilidades de pagamento, o valor do automóvel é o mesmo. Todas são sem juros e não é dado desconto em nenhuma das situações. Nessas condições, qual é a quantidade N de parcelas a serem pagas de acordo com a proposta inicial da loja? Bem, gente, essa questão ela envolve mais um conhecimento, um probleminha, tá bom? Que vai envolver 2 variáveis. Eu vou chamar de N, como foi dado na questão, o número de parcelas, e V, exatamente o valor das parcelas. E eu quero determinar o valor de quem? De N. Então, nessa questão eu vou chamar de N, ele deu uma maiúscula aqui, o número de parcelas, tá certo? E eu vou chamar de V, o quê? O valor de quem? Da parcela. Tá bom? Então, o que é que a gente vai ter? Ora, se eu multiplicar o número de parcelas pelo valor da parcela, então eu vou ter o valor do automóvel, não é verdade? Então, eu vou ter o seguinte, ó, N vezes V vai ser o quê? Olha só, o número de parcela vezes o valor da parcela pode ser como uma das propostas que ele diz. Se eu aumentar em 5 o número de parcelas, então N mais quanto? Mais 5. O que é que vai acontecer com o valor? O valor vai diminuir 200, então vai ficar V menos quanto? 200. Ou essa compra desse automóvel tem uma segunda possibilidade, que é o quê? Eu reduzir em 4 o número de parcelas, tá? E o valor da parcela V aumenta em quanto? O valor da parcela aumenta em quanto? R$232, tudo bem? Gente, olha só,
Eu vou chamar esse Nzinho aqui de minúsculo, tá? Para não estar confundindo N maiúsculo e o N maiúsculo, tá bom? Vou chamar Nzinho aqui, tá bom? Já é meu costume trabalhar com N minúsculo. Então, nós iremos desenvolver isso aqui. Se eu pegar a primeira parte aqui, se eu pegar essa primeira parte aqui, tá bom? Eu vou ter o quê? N vezes V é igual, aplicando a distributiva, N vezes V menos 200N mais 5V, mais por menos, menos 5 vezes 200 é quanto? 1000. Tudo bem? Cancelando NV com NV, eu vou ter exatamente quem? 200N menos 5V igual a menos 1000. O que é que isso aqui está cheirando? Vou dividir aqui tudo por 5, tá bom? Vai ficar 200 dividido por 5, 40N menos V igual a menos quanto? 200. Segura essa expressão, tá certo? Segura aqui essa expressão. Vou chamar aqui de expressão 1. Da mesma forma que eu igualei as duas primeiras, agora eu vou igualar as duas últimas. A primeira e a última, tá certo? Então vai ficar o quê? N vezes V é igual a N menos 4 vezes V mais quanto? 232. Então, N vezes V é igual a N vezes V mais 232N menos 4V menos 232 vezes 4 vai dar 928. Tá bom? Ajeitando tudo, cortou, menos 232N mais 4V é igual a menos 928. Tá ok? Então, aqui ó, dá para dividir tudo por quanto? Por 4. Se eu multipliquei por 4 e eu vou pegar 928 e dividir toda essa expressão por 4, 232N dividido por 4 vai dar exatamente menos 58N. Mais 4 por 4 é V, igual menos 928 dividido por 4 vai dar menos 232, tá bom? Então, vou chamar essa expressão aqui de expressão o quê? 2. Então, observa que estão todas elas em função de NV. O que é que eu vou fazer? Eu vou montar o meu sistemazinho. Vai ficar, ó, fazendo vermelho. 40N menos V igual a menos 200. Menos 58N mais V é igual a menos 232. Observa que, pelo método da adição, cancela V com V. Menos 58N menos 40N vai dar menos 18N. Menos 200 menos 232, menos 432. Logo, multiplicando por menos 1, eu vou ter aqui 432 dividido por 18. Logo, o valor de N vai ser 432 dividido por 18, N é igual a 24. Então, gente, 24 é exatamente o número de parcelas a serem pagas. E 24 a gente marca como alternativa correta a letra A, B. Tá certo? Grande abraço. A sétima questão é uma questão completa, uma questão muito interessante, no qual iremos fazer o comentário por completo dela. Vamos lá. Sétima questão, no primeiro item, diz o seguinte: no regime de juros compostos, uma taxa de 1% ao mês é equivalente a uma taxa de 12% ao ano. Então, está falando em taxas equivalentes, tá certo? Vamos lembrar no item 1 que a fórmula do montante quem é? Capital vezes 1 mais I elevado a quem? Elevado a N. Então, nós iremos fazer essa aplicação como? O montante vai ser o capital vezes 1 mais a taxa anual, tá certo? Isso aí elevado a 1. Por quê? A taxa referente a um ano, que são exatamente quanto? 12 meses. E embaixo, a fórmula do montante em relação à taxa mensal, que vai ser o quê? Capital vezes 1 mais... A minha taxa mensal aí não é de 1%, como ele diz na questão. 1% é como?
0,01 elevado a quanto? A 12. Lembrar que isso aqui é a taxa anual e aqui é a taxa mensal. Eu coloquei exatamente elevado a 12, porque o tempo de um ano equivale a 12 meses. Então, o que é que nós iremos fazer? Igualar as duas expressões. Capital 1 mais a taxa anual elevada a 1, a própria taxa anual, igual a capital 1,01 elevado a quanto? A 12. Capital cancela com capital. Então, 1 mais a minha taxa anual representa 1,01 elevado a 12. Bem, gente, essa taxa, esse número 1,01 elevado a 12, é um número que é complicado você fazer na mão, tá certo? Então, você fazendo as continhas vai dar 1,1268. Então, a minha taxa anual seria de 1,1268 menos 1. Logo, a minha taxa anual vai ser exatamente 0,1268. A minha taxa anual, 0,1268 na forma decimal, multiplico por 100, vai ser de 12,68%, tá bom? Nesse item ele fala que é quanto? Ele fala que é de 12% ao ano. Então, isso aqui é uma alternativa o quê? Falsa, tá ok? O item 2 da sétima questão diz o seguinte: se o montante é igual ao capital mais o juro no regime de juros compostos, o capital é a razão do montante sobre 1 mais a taxa de juros elevada ao período. Então, é só a gente organizar e verificar se esse item está correto. Quem é a fórmula do montante? Não é capital vezes 1 mais I elevado a N? M montante, C capital, I taxa percentual e N juro. Então, vamos dar uma reorganizada nessa expressão aqui. Então, nós temos que montante sobre o capital não é 1 mais I elevado a N? Sim ou não? Vocês concordam que essa expressão é 1 sobre C igual a 1 mais I elevado a N sobre M, sobre o montante? Não alterou absolutamente nada. Como eu quero isolar o valor de C, a gente inverte, fica C sobre 1, que é C, igual a M sobre quem? 1 mais I elevado a quem? Elevado a N. Então, quem é o capital? É o montante sobre 1 mais a taxa percentual elevado a N, elevado ao período. Então, essa questão está exatamente com ela. Então, a alternativa correta, letra A, item 2 é um item verdadeiro. O item 3 da sétima questão diz o seguinte: se considerarmos o mesmo capital inicial, período e taxa, o montante em juros simples nunca será igual ao montante dos juros compostos. Gente, como que é o montante do juros simples? O montante é igual ao capital vezes 1 mais I vezes N, ou I vezes T. Quem é o montante do juro composto? Capital vezes 1 mais I elevado a quem? A N. Gente, ele diz que nunca vai ser igual para um período. Gente, o que é que acontece se nós colocarmos para N igual a 1? Nós vamos ter exatamente o quê? O montante no juro simples vai ser capital 1 mais I vezes 1, que vai ser exatamente capital vezes quem? 1 mais quem? 1 mais I. No montante do juro composto, eu vou ter montante do juro composto, vai ser o capital vezes 1 mais I elevado a 1, que vai ser o quê? Capital vezes quem? 1 mais I. Então, observem que nós temos expressões iguais para N igual a quanto? Para N igual a 1. Então, gente, nunca esqueçam, toda vez que o período ele for unitário, seja um dia, um mês, um ano, tá? Uma década. Então, se o período ele for unitário, tanto faz trabalhar com juros simples como o juro que composto. Então, a gente pode até fazer uma relaçãozinha aqui, ó, tá certo? Onde a relação que vai existir do juro simples, que é de exatamente uma expressão exponencial, com a do juro composto, tá? Em que momento eles irão se igualar? Exatamente quando o período for igual a quanto? A 1. Então, galera, ele diz que nunca será igual ao montante do juro simples igual ao juro composto. Então, para essa questão, o item ele é o quê? Falso, tá ok? Próximo.
Bem, o item 4 da sétima questão diz o seguinte: em juros compostos, o valor das N prestações iguais de um financiamento é determinado pela razão entre o total financiado C e o N, multiplicando-se esse resultado pela taxa de juros, e a prestação vai ser C sobre N vezes I. Bem, gente, é um item falso, tá? Por quê? Porque quando se vai determinar o valor, incide ele sobre um determinado no tempo do financiamento ou da prestação, uma taxa de juro. Então, se você comprou um bem de 10 mil, ele é 10 mil, mas vai incidir ele o tempo que você vai pagar, tá certo? Que são as prestações vezes a taxa. Então, não é só dividir o valor do financiamento pelo número de prestações, não, tá? Então, esse item é um item falso, tá ok? Então, é uma questão mais teórica. Então, para a nossa sétima questão, a alternativa correta é letra B. Apenas o item 2 é um item verdadeiro, tá ok?